Boa noite, amigos! Estamos recebendo essa simpatia, essa pessoa maravilhosa que é a nossa amiga Beth. Ela veio passar. Hoje é um tema especial para falar de um grande artista que esteve entre nós aqui no Brasil, nosso querido Tim Maia, e falar da sua arte, né? Falar, enfim, é isso. Mas antes, espero que minha internet não trave, né? Mas antes eu gostaria de anunciar que nós estamos com uma campanha com a Casa Edgar Armon. Quem puder colaborar conosco com cestas básicas, com roupas e calçados para o bazar, está aparecendo no vídeo. Quem puder colaborar com fraldas para as gestantes e necessitados, do PLGG, quem puder. Então, a gente agradece. O local é a Casa Espírita Edgar Armon, que fica na Rua Bolívia 717, Parque das Nações, Santo André, São Paulo. Bom, os horários e os dias. De segunda e quarta, das 19 horas 21 horas. Na sexta-feira, das 13 horas às 15 horas, é mais cedo. E juntos fazemos a diferença. Muito obrigado, querida amiga Beth. Eu adoro esse tema. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma festa por causa desse tema aí. E é com você, querida, uma honra imensa. Eu adoro te ouvir. Adoramos você. Obrigado, uma honra imensa para cá. A honra é toda minha de ter a oportunidade de fazer essas lives aqui, nesse SEAC tão maravilhoso. Então, pedimos aos mentores, ao Antônio, a Elizabeth, outros mentores do SEAC, que estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, para que possamos tirar o melhor proveito do aprendizado, né, do tema de hoje e também em relação aos ensinamentos do Espiritismo. Bom, então a gente vai falar de Maia, da sua vida, da sua obra, e nós vamos puxar um pouquinho, fazendo umas considerações do Espiritismo sobre a vida, a biografia de Tim Maia, para a gente também, né, aprender com isso. Então, Tim Maia foi um dos maiores nomes da música brasileira. Ele foi cantor, compositor, foi maestro, produtor musical e multi-instrumentista, né? Tocava muitos instrumentos. Ele tinha uma vasta obra musical que revolucionou a música popular brasileira. Ele mesclou soul, funk e outros ritmos negros americanos com a brasilidade. E o legado dele foram canções de grande sucesso. Então, a arte de Tim Maia foi lançado em 1982 e apresenta muitos dos seus sucessos. Tim Maia foi um dos artistas que mais contribuiu para a difusão da música negra no Brasil. Então, é o soul, funk misturados ao samba, ao baião, e ele tinha uma voz inconfundível, tinha grande habilidade como compositor e como intérprete. Então, ele deixou obras-primas na música brasileira. Foi ele que transmitiu o Black Power, ele foi considerado o rei do soul, né? É um ritmo musical soul, e do funk aqui no Brasil. E o legado de Tim Maia continua a ser referência para novos artistas e continua encantando o público. Tim Maia se manifestou contra as armas, ele defendeu a entrada de mais políticos negros na política e quando ele queria se referir a alguém, como ele dizia, meia boca, algo incompleto ou de má qualidade, ele falava 446. Era, né, uma expressão que ele usava. Em 2014, foi lançado o filme
Tim Maia. É um drama biográfico, dirigido por Mauro Lima, baseado no livro de Nelson Motta. E esse filme conta a história de Tim Maia, desde a sua infância até a sua morte prematura. Então vamos à biografia, né? A vida de Tim Maia. Sebastião Rodrigues Maia. Tião. Tim. Nasceu no dia 28 de setembro de 1942, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. E a música sempre fez parte do seu dia a dia. Ele tocou bateria no Tijucanos do Ritmo. Em 1957, formou um grupo vocal, The Sputniks. Naquela época, a Rússia estava lançando o primeiro foguete para o espaço, o Sputnik. Em 1959, ele foi para os Estados Unidos. Ele foi morar nos arredores de Nova York. E lá ele fez pequenos bicos e gravou o seu primeiro single, chamado New Love. É uma balada com influência da bossa nova e com a bateria do lendário Milton Banana. E ele costumava lá, em Nova York, passar os sábados nas igrejas da cidade. E ele aprendeu o canto dos negros americanos. Mas ele acabou sendo deportado, né, de volta para o Brasil por se envolver num roubo. Em 1968, ele escreveu A Onda é Bugalu, né? Olha, já com a influência, né, da época dos Estados Unidos. E essa música foi gravada por Eduardo Araújo, foi o primeiro disco desse ritmo soul music, né, brasileiro. E Tim Maia colaborou com os discos, né, compondo as músicas para os discos de Roberto Carlos. Ele fez dueto com Elis Regina e, em 1970, finalmente gravou o seu primeiro disco como intérprete. Ele começou com artistas da Jovem Guarda, foi um trabalho muito árduo. Havia muitos conchavos e acordos individuais que deixaram Tim Maia de fora do mercado fonográfico nacional. E aí Tim Maia rompeu com o mercado da música e travou uma luta individual pela arte, né? Pela arte inédita e autoral. Buscando trilhar o seu próprio caminho musical, ele misturou samba, forró, baião, bossa nova, e esses foram os maiores sucessos da sua carreira. Tim Maia era um artista inquieto, ele passou por várias mutações musicais. Em 1974, ele se encantou com a cultura racional, uma seita mística. Ele gravou 2 discos dedicados ao movimento cultural, da cultura racional. Esses 2 discos são funk pesado. Ele se desencantou com a cultura racional. E aí ele voltou para o disco music. Em 1983, ele se reinventou como intérprete romântico. Os seus contemporâneos diziam que ele era denunciante, contestador, explosivo, encrenqueiro. Ele teve desavenças com Roberto Carlos, com as gravadoras. Ele abusou de drogas, de álcool. Muitas vezes ele acabou na delegacia. E nos últimos anos, Tim Maia já não era mais reconhecido por conta desse comportamento autodestrutivo. Ele cancelava na última hora, né, as apresentações, isso virou até folclore. Era rotineiro. E Sérgio Martins, um escritor, escreveu no Brasil Jornal:
As confusões da carreira de Tim Maia são mais do que famosas. Ele fumou, bebeu, cheirou, causou, brigou com praticamente todos os seus parceiros e foi banido da Rede Globo depois de sumir na hora de gravar os programas da casa. Numa entrevista que Tim Maia deu para o Jô Soares, o Tim Maia disse que ele era perseguido pela Globo. Mas vamos ver o que continua aqui escrevendo esse escritor no Brasil Jornal, né? E Tim Maia construiu uma casa no terreno do vizinho, pensando que era sua propriedade. E ele foi processado por diversos integrantes de sua banda por falta de pagamento. E o consumo desenfreado de substâncias tóxicas fez com que Tim Maia perdesse muito de sua potência vocal, e suas apresentações se tornaram um karaokê, no qual boa parte das canções eram levadas pela plateia. 26 anos depois de sua morte, no entanto, e do enorme vazio que deixou no firmamento brasileiro, toda aquela polêmica virou apenas, escreve, né, esse jornalista, uma nota de rodapé num enorme capítulo que a arte e o gênio de Tim Maia escreveram para a música brasileira. E Tim Maia declarou seus amores, suas dores, suas histórias, suas filosofias nas letras de suas canções. Passou por várias fases musicais, né, como já dissemos, o rock, o romântico, o dançante, o irreverente, o racional. Sua obra correu o mundo junto com as suas declarações polêmicas e seus rompantes de ira, que atingiram qualquer pessoa à sua volta. Outra jornalista, Monize Bernout, escreve na revista Fórum: definitivamente, Tim Maia foi um gigante negro, pobre e gordo, fez da sua música sua armadura para enfrentar a vida e alcançar reconhecimento perene de toda a sua obra. Em 8 de março de 1998, Tim Maia iria gravar um especial para o programa Multishow no Teatro Municipal de Niterói, mas não deu tempo. Já nos primeiros versos ele cantava "Não quero dinheiro, só quero amar". Já nesses primeiros versos, o Tim Maia passou mal, foi levado às pressas para o Hospital Universitário Antônio Pedro, ali pertinho, né, do teatro, onde ele morreu uma semana depois. Ele morreu no dia 15 de março de 1998, por falência múltipla dos órgãos. Ele tinha 55 anos. A causa da morte foi um choque séptico, ou seja, uma infecção generalizada, porque a saúde dele estava muito debilitada. Ele era hipertenso, ele tinha hemorragia digestiva, ele era muito obeso, pesava 148 quilos. Ele usou drogas ao longo da sua vida, e que culminaram nessa falência múltipla de órgãos, causando problemas cardíacos, respiratórios. Então, é uma pena, né? Tanto talento e uma vida assim tão conturbada. Por isso que a gente vai fazer algumas considerações do Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, no item 13, missão do homem inteligente na terra. Quem escreve é o espírito Ferdinando, e é um alerta sobre o perigo do mau uso ou do desperdício da inteligência, dos talentos, né? A inteligência mal usada nessa encarnação vai trazer consequências nas próximas encarnações, cada um segundo as suas obras. E Tim Maia, né, com seu gênio difícil,
com seus abusos com álcool e drogas, tudo isso não permitiu que ele usasse plenamente o seu incrível talento musical. Jesus contou a parábola dos talentos, que é uma reprimenda às pessoas que não fazem bom uso das oportunidades que Deus concede. Então, conta a parábola. E um homem foi para outro país, ele chamou os seus servos e entregou os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, cada qual segundo a sua capacidade. E ele seguiu viagem. Aquele que recebeu 5 negociou, devolveu mais 5. Aquele que recebeu 2 negociou, devolveu mais 2. E aquele que recebeu 1 enterrou. Depois de muito tempo, o senhor voltou, pediu contas a esses 3 servos. Então, aquele que recebeu 5 devolveu 10. E o senhor diz a ele: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei no muito. Entra no gozo do teu senhor. Aquele que recebeu 2 devolveu 4. E ele também diz para esse servo: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei no muito. Entra no gozo do teu senhor. Se nós usarmos bem os nossos talentos com responsabilidade, com disciplina, com cuidar do corpo e do espírito, na próxima encarnação, esses talentos serão multiplicados. Receberemos muitos mais. E aquele que recebeu 1 talento, enterrou, devolveu só 1, e disse, né, para o seu patrão: senhor, eu sei que é homem severo, e ceifas, né, colhes, onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste, né, onde não semeaste. E atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens, e é teu. E o Senhor lhe diz: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei? Devias, então, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. E diz, né, o Senhor para os seus outros servos: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso está em Mateus, no capítulo 25, versículos 14 a 30. Então, os talentos são os dons, a inteligência, o dinheiro, o conhecimento. Podem ser talentos materiais, podem ser talentos morais. Os talentos de Tim Maia poderiam se multiplicar caso ele fosse mais comedido dia a dia, caso ele tivesse uma vida mais regrada. E em relação aos vícios, drogas ilegais, bebidas alcoólicas são muito perigosas, prejudicam a saúde, tornam a pessoa dependente dessas drogas, ela perde a liberdade, acaba ocasionando uma dependência química. Quanto mais o desejo é satisfeito, mais a pessoa bebe ou consome drogas, né? Mais ela quer. E a tolerância, né? Quando o usuário necessita de doses, dessas doses cada vez maiores para alcançar efeitos semelhantes aos anteriores, né? Então, quanto mais o desejo é satisfeito, maior esse desejo se torna. E a síndrome de abstinência pode ser psicológica, né? Então, sintomas psicológicos da síndrome de abstinência é uma inquietação extrema na falta da droga. E os sintomas físicos da síndrome de abstinência, porque o organismo se habituou à substância. Então, os sintomas de abstinência são agitação, palpitações, suor, náusea, vômito. As drogas alteram as funções cerebrais. O consumo prolongado gera lesões irreversíveis.
E o jornalista Sérgio Martins, né, escrevendo no Brasil Jornal, né, comentou: o consumo desenfreado de substâncias tóxicas fez com que Tim Maia perdesse muito de sua potência vocal. E suas apresentações se tornaram um karaokê, no qual boa parte das canções eram levadas pela plateia. É necessário cuidar do corpo e do espírito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito. É o Espírito Jorge que escreve. Ele fala que é um espírito protetor. A alma é prisioneira do corpo. E para que essa prisioneira, nossa alma, possa viver, movimentar-se, até mesmo conceber a ilusão da liberdade, né? Ter uma ideia de liberdade, o corpo deve estar são, saudável, disposto e vigoroso. E aí o Espírito Jorge escreve: amai a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. E Tim Maia, infelizmente, teve uma morte precoce. Ele morreu aos 55 anos. Nos últimos tempos, ele nem era mais reconhecido por conta desse comportamento autodestrutivo, né, que debilitou a sua saúde, que causou hipertensão, diabetes, hemorragia digestiva, porque ele se excedia na comida, a obesidade, o uso de drogas ao longo da vida, né? E que tudo isso culminou na falência múltipla de órgãos, dos problemas cardíacos e respiratórios. E não cuidar do corpo é considerado um suicídio indireto, porque a pessoa encurta a vida dela. Se ela, né, tinha assim uma programação de viver X anos, e com todo esse descuido do corpo, com todos esses vícios, esses exageros, ela acaba encurtando a sua vida, acaba desencarnando com todos esses problemas físicos, né? Como foi o caso, infelizmente, de Tim Maia, né? E esse comportamento autodestrutivo mata, né? É, é matar-se. A pessoa que tem um comportamento autodestrutivo, ela está se matando aos poucos, diariamente, ou por ações prejudiciais ou por omissões, não se cuidar, não cuidar da saúde, né? Então, por exemplo, excesso de comida, que gera, né, que traz problemas de obesidade, a falta de exercícios físicos, a dependência ao fumo, ao álcool. Aqui o Maia, ele era viciado em uísque, em maconha e em cocaína, que ele chamava de triatlon. Ele sempre usava essas três substâncias antes dos shows: uísque, maconha e cocaína. Então, foi um intenso consumo de substâncias, por isso ele não mantinha pontualidade, ele se atrasava nos shows. Então, aqui fica, né, uma prece de gratidão a Tim Maia por sua belíssima obra musical, as suas músicas que tanto nos encantam. Ele realmente marcou época. E peçamos a Deus também que o abençoe, né? Onde quer que ele esteja amparado, socorrido, que ele esteja feliz, né? Lá na pátria espiritual. E então vamos aproveitar e fazer uma vibração para todos aqueles que passam por problemas físicos, por todos aqueles que ainda não mantêm o cuidado do corpo e do espírito, por todos aqueles que estão encurtando as suas vidas com todos esses excessos. Vibremos por seus mentores, vibremos pelos nossos mentores, pelos mentores do SEAC, vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e vibremos também pelo mundo todo, vibremos pelos dirigentes, para que busquem a paz mundial, para que busquem a confraternização, a solidariedade, a fraternidade
entre povos e nações. Vibremos todos os trabalhadores do bem, vibremos por todos aqueles que estão na pátria espiritual, batalhando pela paz mundial, e por todos aqui na Terra, que também estão batalhando pela paz mundial. E vibremos por todos aqueles que estão passando por sofrimentos por causa da guerra, e por todos aqueles que passam fome, que estão se sentindo sozinhos, abandonados. Vibremos por todo o nosso planeta e pedimos também a Deus e a Jesus que nos ajude a estarmos sempre conscientes da importância do cuidado que devemos ter em relação ao nosso corpo e ao nosso espírito, que possamos viver essa encarnação da melhor forma possível, sermos os mais úteis dentro das nossas possibilidades para nós mesmos, no bom sentido de evolução espiritual, e para todos aqueles que conosco convivem, que possamos tornar esse mundo um mundo melhor. E também pedimos a Deus e a Jesus que nos ajude a multiplicar os nossos talentos, agradecendo por todos esses talentos que recebemos. Uns recebem certos tipos de talento, outros, o tempo, conhecimento, o dom da música, a inteligência, os recursos materiais, as amizades. Então, nós agradecemos pelos talentos que recebemos e nós pedimos aos nossos mentores que nos ajudem a usar bem esses talentos em prol do próximo. Possamos caminhar cada vez mais confiantes, serenos, prudentes, né, no caminho da nossa evolução. Agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, agradecendo imensamente a toda essa obra musical de Tim Maia, né? Deixou esse legado belíssimo para o mundo inteiro, né? E pedindo a Deus e a Jesus que o abençoe hoje e sempre. E, amigos queridos, agradeço muito a todos e uma boa noite.